Tá ok, querida. Então, pode começar passar a primeira lâmina, porque aqui, qual é o roteiro aqui do que eu vou colocar para vocês? Primeiro, tentar contextualizar o momento que nós vivemos. No segundo momento, fazer algumas problematizações diante dessa realidade. Depois dessa problematização, colocar que desafios se colocam para o feminismo emancipacionista hoje, né? E, por último, enfrentar dentro desses desafios, nesse novo ciclo, qual é o nosso papel, né? E nesse nosso papel eu tento colocar dois focos, que é mais mulheres na política e onde as mulheres estão, reforçar seu protagonismo popular. Então, para a gente contextualizar. Então, gente, eu acho que a gente tem de refletir, primeiro, esse contexto que nós vivemos para situar a nossa ação. Né? Como disse Mariana, nós temos uma visão anticapitalista, né? E que vê nessa luta anticapitalista onde se situa o papel das mulheres. Né? Então, a nossa ação ela sempre está contextualizada. Então, acho que essa é a primeira questão. Que contexto mundial nós vivemos? Nós estamos vivendo essa crise do capitalismo, junto com uma crise sanitária, né, que teve grandes consequências para as mulheres, eu não vou entrar no dado, estou só apenas situando, e vivemos a nível mundial uma disputa pela hegemonia mundial, sobretudo entre os Estados Unidos e a China, né, com outros países que estão nessa polarização, como a União Soviética, a Índia, né? Então, nós vivemos essa disputa mundial justamente tendo em vista essa crise do capitalismo que procura se reinventar, não é? E a disputa com a China virou uma questão vital nessa sobrevivência do capitalismo. E essa questão da China, ela é importante para nós porque ela justamente aponta uma perspectiva do socialismo, que nós já vimos isso, que com a pandemia, a China mostrou a sua superioridade com a vacina e com o enfrentamento da pandemia. Então, do ponto de vista das mulheres, eu acho que a Mariana colocou bem aí o papel que a União Soviética jogou, não só do ponto de vista dos teóricos e das teóricas, como Clara Zetkin e Alexandre Kollontai, para difundir, né, como o socialismo enfrentou uma série de questões da emancipação das mulheres. E a China, hoje, a gente está fazendo um esforço, inclusive, de aprofundar também em que medida a experiência das mulheres chinesas podem reforçar também a perspectiva socialista. Estamos nessa busca aí de fazer esse intercâmbio para somar nesse contexto. Mas, enfim, essa disputa na hegemonia mundial, ela também afeta os países, né, e as relações com os países em todo lugar. Por outro lado, nós vivemos uma onda ultra neoliberal conservadora que tenta submeter os povos justamente nesse momento de crise, né, na disputa por novos mercados e vamos dizer assim, de realimentação do capitalismo. Mas, em contrapartida, nós temos a resistência dos povos. Né? Quer dizer, essa onda ela não é linear, ela tem também resistências. Né? Aqui no Brasil, nós fomos derrotados, né, com o golpe, né, sobre Dilma, e agora com a eleição do Bolsonaro, que é, na verdade, uma ponta de apoio também nessa disputa em relação aos Estados Unidos. Né? E que, para nós, foi uma derrota significativa, sobretudo com impacto para as mulheres. Mas a resistência existe. Nós temos, inclusive, aqui na América Latina, algumas resistências, algumas vitórias que interrompem essa onda da direita. Pode passar? Pode passar, Maria? Isso. E aí, no Brasil, nós só para situar, nós vivemos esse desgoverno de Bolsonaro, um governo autoritário contra a nação e conservador nos costumes, um governo da morte. Nós vimos aí quantas pessoas, mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil.
E um governo da fome, a nossa população está cada vez mais pauperizada e a feminização da pobreza, sobretudo da mulher negra, é evidente também nos dados que a Conceição vai colocar à tarde. Vivemos o desmonte das políticas públicas, né? A tentativa do governo de impor leis contra os direitos das mulheres, sobretudo contra seus direitos sexuais e reprodutivos, nessa visão conservadora. E também nesse terreno do governo Bolsonaro, nós enfrentamos uma resistência democrática. A derrota do voto impresso foi uma expressão disso, a derrota do Distritão, a vitória da Federação, né? A CPI da Covid impor desgaste a esse governo, e aí a tentativa de construção dessa frente ampla para derrotar Bolsonaro, que é a principal obstáculo, né, ao avanço do Brasil, do desenvolvimento econômico, da democracia, das conquistas dos trabalhadores e das mulheres. Pode passar? Então, nesse contexto de avanço conservador no Brasil, e também dentro do estágio do capitalismo em crise e dessa ofensiva ultra neoliberal, né, nós vemos uma tentativa de redesenhar o papel das mulheres, de confiná-las ao espaço privado, de sobrecarregá-las com o trabalho doméstico e cuidados. E, nesse sentido, a nossa resposta política, qual é a nossa resposta a essa tentativa? É justamente mais mulheres na política como caminho da transformação da realidade que nós vivemos. Pode passar? E aqui eu começo nas problematizações. Voltando aos nossos fundantes, né, Marx e Engels, eles afirmavam, como a Mariana expôs aí, que a opressão das mulheres coincide com o surgimento da propriedade privada das classes, quando as mulheres são confinadas ao espaço privado sob domínio do patriarca. E afirmavam que a total emancipação das mulheres só ocorreria com sua volta em ampla escala à produção social, quando o trabalho doméstico reduzisse ao mínimo. Pode passar? O que é que nós vemos hoje? O que é que a gente observa hoje, partindo desses pressupostos aí? As mulheres já são quase metade da força de trabalho no Brasil, embora em sua maioria no trabalho precário, informal, em profissões segregadas, com diferenças salariais e em espaços menos valorizados. Mas, quanto ao trabalho doméstico, só aumenta, e na pandemia mais ainda. Então, o que é que eu quero mostrar essa contradição? É que quando Marx e Engels colocavam que a volta à produção social, as mulheres voltaram à produção social em massa, agora em condições de desigualdade e precárias em relação aos homens. E o trabalho doméstico, em vez de vir reduzindo, ele vem aumentando, sobretudo nessa marca do capitalismo ultra neoliberal, né, que vê a redução do papel do Estado, das políticas públicas, né, e mais outras coisas. Então, o que eu quero dizer, pode passar? Essa contradição de aumento do trabalho doméstico continua sendo um entrave ao caminho emancipatório das mulheres. E o corte nos gastos públicos agrava essa situação. Hoje, 45% das mulheres são responsáveis de família, segundo o IBGE de 2018. Grande parte mães solo e negras. As mulheres passaram a ser provedoras, mas continuam cuidadoras, sobrecarregadas, oprimidas. Elas estão adoecendo pelo excesso de exigências. As mulheres, como propriedade e objeto do homem, como nos primórdios de seu confinamento, é o que alimenta ainda hoje o machismo e a violência de gênero, o feminicídio. Né? A famosa frase, ou é minha ou é de mais ninguém, domina essa reação machista alimentada pela onda conservadora, né? Que realmente tenta colocar o papel da mulher no privado como propriedade, como cuidadora, como sobrecarga, como responsável pelos trabalhos domésticos. Pode passar? E a onda conservadora, a financiarização da economia, a flexibilização do mundo do trabalho, a redução do trabalho formal, turvaram o entendimento da centralidade do trabalho, né?
Por outro lado, como diz Silvia Federici, enquanto o trabalho reprodutivo for desvalorizado, enquanto for considerado um assunto privado e uma responsabilidade exclusiva das mulheres, estas enfrentarão o capital e o Estado com menor poder que os homens e em condições de extrema vulnerabilidade social e econômica. Então, o que eu quero colocar para a gente localizar hoje? Quer dizer, no atual estágio do capitalismo, ultra-neoliberal, de redução do papel do Estado, né? De desregulamentação do mundo do trabalho, né? A precarização do mundo do trabalho, né? E, por outro lado, a sobrecarga doméstica, que recai sobre as mulheres, são um fato objetivo da realidade hoje das mulheres que dificultam o seu avanço na luta política. Pode passar? O feminismo emancipacionista reafirma, porque com essa desregulamentação do mundo do trabalho, né, ficou, na verdade, uma tentativa de negar a centralidade do trabalho por algumas correntes. Né? O Ricardo Antunes ele fez vários livros, né, para contestar essa negação da centralidade do trabalho. Ou seja, no capitalismo, o trabalho continua sendo o centro, né, das relações produtivas, e o trabalho continua sendo uma questão central nesse mundo que a gente vive. Né? Então, o feminismo emancipacionista reafirma a centralidade do trabalho, analisa a divisão sexual do trabalho, reconhece o trabalho doméstico como trabalho, mesmo quando não remunerado. Né? Entende a luta emancipadora das mulheres em seu imbricamento, classe, gênero e raça, como já explicou aí a Mariana, valoriza o crescimento da luta antirracista, o protagonismo das mulheres negras, né? Até porque entende esse imbricamento como parte da história da formação econômica do Brasil, que teve a escravidão, quer dizer, a questão do capitalismo brasileiro foi montada em cima do processo de escravidão, né? Então, a escravidão faz parte da formação histórica do Brasil, e a questão de raça, portanto, ela se entrelaça com a questão de gênero. Então, nos estudos de gênero no mundo do trabalho, começou-se vendo que a classe operária tinha dois sexos, né? Nos estudos do tempo do ABC paulista. Depois viu-se a questão da divisão sexual do trabalho de homem, trabalho de mulher, um é mais valorizado que o outro, e a questão da raça. A mulher negra é mais discriminada do que a mulher branca, do que o homem branco, recebe menos e trabalha e tem um trabalho ainda mais precário. Então, a valorização hoje da luta antirracista faz parte também da nossa luta emancipadora. E, por outro lado, um fenômeno recente, né, a crescente presença das jovens na luta feminista, que a luta feminista era marcada por mulheres maduras, mas houve uma explosão da juventude na luta feminista que deve ser levada em conta pela nova realidade também que as jovens vivem nessa sociedade atual de capitalismo excludente. Pode passar? Diferente, que aí que vamos entrar aqui na nossa questão, diferente do momento do ascenso democrático, quando do surgimento da UBM, da CMB e outras entidades de mulheres, hoje vivemos uma conjuntura adversa de crise econômica, política e sanitária, de avanço de extrema-direita no Brasil, de uma onda conservadora, machista e racista. Diante desse novo contexto, qual o foco da nossa ação? Que ajustes organizativos devemos fazer? Esses são desafios. Se, de um lado, nós temos os desafios teóricos colocados pela Mariana, nós temos de enfrentar, nesse contexto, qual os ajustes na nossa ação e na nossa forma organizativa que nós devemos fazer para enfrentar esse contexto atual. Pode passar? Nosso foco hoje, né, é derrotar Bolsonaro e seu desgoverno da fome e da morte, lutar pelo auxílio emergencial e a vacina já, unir amplas forças para a resistência, e as mulheres nessa resistência são fundamentais,
defender a democracia, um desenvolvimento econômico com geração de renda e emprego digno, deter a onda conservadora que ameaça as conquistas das mulheres e de todos os oprimidos, superar o déficit democrático da subrepresentação das mulheres nos espaços de poder e decisão, combater a violência de gênero, o racismo e LGBTIQI+fobia, a luta por políticas públicas que reduzam a sobrecarga doméstica, creches, escola em tempo integral, restaurantes populares, lavanderia, saneamento e habitação. Aí já ia essa questão das políticas públicas, já colocando esse chamamento da questão reprodutiva, que tem a ver com a infraestrutura, ou seja, a questão da infraestrutura de saneamento, habitação, saúde, educação, toda essa infraestrutura interfere no cotidiano das mulheres e na sua sobrecarga também. A luta pelas demandas cotidianas das mulheres deve desaguar numa ampla participação política. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta só a gente reforçar e estar junto na luta cotidiana das mulheres, mas essa luta cotidiana ela tem de desaguar numa ampla participação política, sob pena dela não representar a radicalidade colocada como pela Loreta, que a Mariana reforçou. Então, o desafio é transformar a luta cotidiana numa grande participação política transformadora das mulheres. É nesse sentido que a gente pode virar o jogo. O exemplo do Chile mostrou isso. Por que teve tanta participação das mulheres nas eleições chilenas? Isso foi resultado de um trabalho no território feito pelas mulheres chilenas que se transformaram em referências políticas daquelas mulheres e essas lideranças foram eleitas, em grande maioria. Então, eu acho que essa compreensão de que a luta do cotidiano ela tem de elevar numa compreensão de participação política é um desafio que está colocado para a gente hoje. Pode passar? Então, nesse novo ciclo, esse novo ciclo que nós estamos vivendo, com tudo isso da base teórica que a Mariana colocou, e essa questão do contexto político mundial e no Brasil que nós vivemos, está a exigir um novo papel da nossa ação, da ação das mulheres. E aqui nós, PCdoB, temos colocado dois focos que a Conferência das Mulheres debateu muito também, que é mais mulheres na política. Esse é um primeiro grande desafio. E o outro, ir onde as mulheres estão e reforçar seu protagonismo popular. Então, esses dois grandes focos são desafios colocados para a gente enfrentar nesse atual contexto. Pode passar? Então, nesse primeiro foco, mais mulheres na política. O Brasil tem uma baixa representação feminina no parlamento e nos executivos, 15% na Câmara e 12% de prefeitas. Quando eu ia pela secretaria em encontros de gestoras aqui na América Latina, era uma vergonha, porque o Brasil é um dos países mais atrasados no que se refere à representação política das mulheres. Esse é um enigma que nós vamos ter de desvendar e resolver e enfrentar. Não dá para o Brasil continuar com esse índice de representação das mulheres. E segundo o TSE, em 2020, embora as mulheres sejam 52,8% do eleitorado, representam 45,72% dos filiados em partidos políticos. E, por último, elas ocupam apenas 21% dos cargos nas executivas partidárias. Ou seja, a onda conservadora também ela vai contra os partidos políticos e também a cultura criada de que mulher não gosta de política ou que a política é espaço de homem, que é reforçada na onda conservadora, fazem com que as mulheres também não se filiem a partidos políticos
E os espaços que ocupam nos partidos políticos ainda são na militância e não nos espaços de poder. O PCdoB ele tem um diferencial nesse sentido. Tem uma presidenta nacional mulher, já teve várias presidentes nos Um estados, exemplo mas são os no conjunto da impactos da sociedade crise, né, brasileira... da pandemia e Hã? econômica na Alguém saúde. está falando aí. Por favor, No pode conjunto, fechar o áudio de todo mundo, por favor. Não consigo no agora. conjunto da sociedade brasileira, no conjunto da sociedade brasileira, dos outros partidos, a participação das mulheres é ínfima. Pode passar? Para reverter essa subrepresentação, a gente tem de entender que a história de opressão das mulheres, a divisão sexual do trabalho, a educação diferenciada, construíram o reforço do papel das mulheres para os afazeres domésticos e cuidados, e nas questões mais ligadas à questão social dos cuidados. Então, as mulheres foram ensinadas a lidar com a ação social, com os cuidados, elas não foram ensinadas para a disputa de poder, né? E para a política. Essa foi a construção que foi feita na sua história de opressão, que faz com que as mulheres, entre aspas, não gostem de política. Não é que elas não gostam, elas não aprenderam a lidar com a política, com a disputa, com os assuntos da economia, com os assuntos. Quando elas chegam no poder, elas são segregadas nas comissões mais ligadas à educação, saúde, aos cuidados, e muito menos nos espaços do orçamento, da economia. Então, é uma construção histórica que nós temos de tentar reverter. O capitalismo em crise, por outro lado, o governo conservador de Bolsonaro, os cortes de gasto em políticas públicas têm levado a uma maior sobrecarga das mulheres com os cuidados, sobrando-lhes pouco tempo para a política e o lazer. Ou seja, se de um lado a história de opressão, a construção de confinar as mulheres, de segregar as mulheres aos espaços de cuidados, isso se reflete na participação no trabalho, nos cargos de chefia e nos espaços de poder, não é? Então, a sobrecarga doméstica das mulheres, junto com essa construção histórica, é que afasta as mulheres dos espaços de poder e da política. E isso interessa, né, ao conservadorismo, ao status quo, porque na medida que as mulheres entram na política, como dizia a Michelle Bachelet, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política e ajuda a transformar a sociedade. Então, esse é o desafio que está posto, que nós temos de enfrentar. Pode passar? A legislação, você tem essa base, né, que reforça a mulher não estar na política. E, por outro lado, a legislação eleitoral também, ela precisa garantir um financiamento eleitoral democrático e público com reforço às candidaturas mulheres. Se você for ver as candidatas mulheres, a maior reclamação é essa, que elas não têm reforço, que elas não têm investimento, entendeu? Porque, na maioria dos casos, os candidatos prioritários são os homens que lidam já com essa questão da economia, da finança e etc. Então, é preciso um investimento concreto, né, nas candidaturas mulheres. Medidas afirmativas, como cotas, reserva de cadeiras, também são fundamentais para quebrar esse círculo vicioso. Se nós não tivermos essas medidas afirmativas, a gente vai levar muitos anos para transformar essa realidade. Então, as medidas afirmativas é uma tentativa de quebrar esse bloqueio e apressar essa transformação. A violência política de gênero é mais uma barreira à participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Vocês viram aí quantas mulheres que chegaram na Câmara, né, são agredidas politicamente. Porque isso está por trás da ideia de que a política não é lugar de mulher. Então, a gente vê, a Manuela lançou um livro sobre essa questão da violência política de gênero, o caso da deputada de São Paulo, que o cara botou a mão no seio dela em pleno plenário, e muitos outros casos, né? Então, existe uma reação machista
sobretudo nesse quadro da onda conservadora, as mulheres estarem no espaço de poder, e mais ainda a mulher negra, e mais ainda a mulher trans, lésbica, que foram muitas eleitas nessas eleições municipais. São alvo de violência e ameaça. A vereadora de Niterói teve de ir para o exterior, porque estava sendo ameaçada de morte. Então, essa violência política de gênero também é um estímulo negativo à participação das mulheres na política. Pode passar? É necessário uma vida também partidária compatível com a vida de sobrecarga das mulheres, creche nos eventos partidários, horários de reuniões adequados e outras medidas para garantir essa participação. É fundamental dar visibilidade ao protagonismo das mulheres nos sites, nas fundações, nas mesas de eventos partidários, reforçar as secretarias e fóruns sobre a emancipação das mulheres, uma política de quadros que leve em conta a realidade de impasses cotidiano das mulheres na sua luta pela sobrevivência, na sua condição de provedoras e cuidadoras. Ou seja, os obstáculos à participação política das mulheres hoje são muito fortes. Ou nós encontramos um mecanismo para interromper e furar esses obstáculos, ou nós não avançamos. São desafios grandes que estão colocados nesse sentido. Pode passar? Então, gente, eu coloquei aqui algumas questões que têm a ver com a gente romper o bloqueio, ou vários bloqueios, à participação política das mulheres. E, por outro lado, como a gente reforça esse protagonismo popular, que é essa expressão política da nossa corrente. Nós temos de entender que o peso secular da opressão social, política, econômica, familiar e cultural que recai sobre as mulheres constitui obstáculo à sua participação e organização. No Brasil, as mulheres têm recorrido a diferentes formas de organização para responderem aos impasses de cada momento histórico. E aqui eu vou fazer uma resenha rápida. A Mariana já colocou pontualmente os grandes marcos da luta das mulheres. Eu vou colocar aqui uma resenha rápida, mas no sentido de mostrar que para cada bandeira política existia um tipo de organização. Rapidamente na nossa história, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Pode passar? Então, na luta abolicionista, as mulheres integraram a Sociedade de Libertação e a Sociedade Redentora. Na luta pelo direito à instrução e ao voto, a maior expressão organizativa foi a Federação Brasileira das Ligas pelo Progresso Feminino, em 1922, tendo à frente Berta Lutz. Na luta das trabalhadoras por redução da jornada de trabalho e proibição do trabalho noturno, no início do século XXII, com grandes mobilizações e greves, que depois foram aumentando e se consolidaram nos departamentos femininos. Pode passar? Dos sindicatos. Na luta contra o fascismo, no Estado Novo, as mulheres entraram na luta política, integrando a União Feminina, ligada à Aliança Nacional Libertadora, organização de frente dirigida pelo PCdoB. Seu lema, pão, terra e liberdade. Essas mulheres foram colocadas na ilegalidade em 1935 e suas lideranças presas. Olga Benário foi uma delas. Pode passar? Na luta pró-democracia na década de 40, foram criados os comitês femininos pela anistia, que viram comitês pró-democracia, que incluem nos seus estatutos a luta pelos direitos das mulheres, em defesa da infância e pela liberdade democrática. E em 49 é criada a Federação de Mulheres do Brasil, contra a carestia, pela interdição da bomba atômica, na campanha contra o envio de soldados da Guerra da Coreia, na campanha O Petróleo é Nosso, em defesa das liberdades e da Constituição. Com a posse de Juscelina em 56, a federação e suas filiadas são proibidas, as entidades filiadas à federação também são proibidas de funcionar. Pode passar?
Ana, 30 minutos, tá? Pode passar, é 40 que eu tenho, né? Já estamos chegando Isso. no nosso. Pela reforma do Código Civil, também foi criada a Liga Feminina do Estado da Guanabara, né? Pelos direitos trabalhistas, extensivos às trabalhadoras do campo, houve uma grande participação nas diretorias sindicais, né? A exigência de creches, né? E teve o grande marco da Conferência Nacional das Trabalhadoras em maio de 56 e o Encontro Nacional das Trabalhadoras em 63. Pode passar? Também nesse período da ditadura, pré-ditadura, houve também organizações de direita contra o comunismo e em defesa da família, né? Investiram em organizações, está aí a lista das entidades que a direita criou, né? Que teve o seu ponto alto na Marcha da Família, às vésperas do golpe de 64. Pode passar? Na resistência à ditadura, né? Depois de 64, a repressão fechou as organizações de mulheres, as mulheres foram para a resistência junto com os democratas, muitas morreram na guerrilha urbana, no Araguaia, nos cárceres da ditadura, né? As mães se organizaram em defesa de seus filhos presos e desaparecidos, foi criada a União Brasileira de Mulheres. Pode passar? Ou de mães. E na efervescência democrática, que chega aos tempos, chegando já quase, houve, na efervescência democrática, que se juntou com o Ano Internacional da Mulher decretado pela ONU, crescem as lutas democráticas no Brasil, as mulheres criam o movimento feminino pela anistia, e nesse período, pós-75, né, de efervescência democrática, surgem diversos grupos e jornais feministas, encontros de trabalhadoras, as metalúrgicas do ABC Paulista fazem congresso, começam a ser criados departamentos femininos de sindicatos. Pode passar? Em 82, com as candidaturas, né, femininas, né, nos parlamentos, os partidos políticos passam a incluir em seus programas a reivindicação das mulheres. São criados departamentos femininos dos partidos políticos. Isso também é um marco, né, na pauta, né, na incorporação da pauta da luta das mulheres. E nas diretas já, né, teve uma grande manifestação em Brasília das mulheres, e também as mulheres integraram os comitês pró-diretas. Pode passar? Então, gente, o que eu quero dizer é que a força da mulher brasileira se impôs no cenário político, que levaram às conquistas da Constituinte de 88, né, a força das trabalhadoras da cidade do campo. Teve um encontro no Gigantinho, que é o estádio de futebol, que encheu com as mulheres do campo, que hoje se manifesta na Marcha das Margaridas, né? O Congresso Nacional das Trabalhadoras, que representou um avanço, né, com a criação do Departamento Nacional, as trabalhadoras domésticas, que alcançaram conquistas legais, e o protagonismo das mulheres negras, que cresceu grandemente no Brasil e teve o grande marco da Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Pode passar? Desafios políticos e organizativos no atual contexto de crise do capitalismo, de avanço ultra-neoliberal conservador, de redução do papel do Estado, dos cortes públicos, ataque aos sindicatos, desregulamentação do mundo do trabalho, a fascistização, os preconceitos contra comunistas, mulheres, negros e homofobia. Esse é o contexto que nós estamos vivendo e que precisamos ver como enfrentá-los. Pode passar? Então, os desafios atuais políticos, né, que depois nós entramos nos organizativos. Derrotar Bolsonaro, claro, o Plano Nacional, já falei, unir as forças, defender a democracia, também já falei, superar o déficit democrático da subrepresentação, reforçar a autonomia econômica das mulheres, direito à educação de qualidade, combate aos estereótipos, defesa do SUS, da saúde integral, dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, que hoje é atacada pela onda conservadora, defender as políticas públicas de gênero, combater a violência de gênero, o racismo e a LGBTI-fobia. São bandeiras hoje que estão colocadas na nossa frente, um desafio a incorporá-las. Pode passar?
desafios organizativos. E aí até o que a Mariana, uma questão que a Mariana falou, que eu alerto para hoje. Nós estamos vivendo, gente, esse quadro aí que eu coloquei para vocês, de avanço do fascismo, de onda conservadora, de um desgoverno de Bolsonaro. Isso coloca, né, eu estou lembrando aqui, que a Mariana fez uma colocação, que no período de avanço do fascismo, hoje houve um certo refluxo da abordagem da luta específica das mulheres. Aí, gente. Na época do avanço do fascismo, hoje tem um certo refluxo. Eu coloco, gente, que nós estamos vivendo um momento de tal gravidade, de avanço da direita, de onda conservadora, e da necessidade de tirar Bolsonaro do governo, que isso também canaliza nossas energias para essa questão política maior. Mas nós não podemos, aí é que está a questão, né? Como essa necessidade de consolidar forças para derrotar Bolsonaro não signifique nós refluirmos, né, em duas frentes, em responder aos desafios teóricos que estão postos para a luta emancipacionista e, ao mesmo tempo, não deixar o sofrimento das mulheres aumentarem e reagir a esse. O que é que eu quero dizer com isso? Se, num determinado momento, a nossa utopia do socialismo, e a Simone de Beauvoir, ela fez uma crítica nesse sentido, fazia com que a gente deixasse para depois muitas questões, hoje a gente está vivendo um momento em que a luta para derrotar Bolsonaro, deter a onda conservadora, não pode deixar a gente deixar de lado o sofrimento das mulheres no que diz respeito à sua luta pela sobrevivência, à sua sobrecarga, à precariedade do trabalho que as mulheres enfrentam, a sobrecarga, as mulheres estão adoecendo, e a violência. Aumentou o feminicídio. Então, eu acho que nós temos, o desafio que está posto é esse. Ao mesmo tempo que a gente reforça essa onda para derrotar Bolsonaro, a gente também tem de reforçar a onda de resistência em defesa das mulheres, que são o principal alvo desse governo conservador. Como fazer isso é o desafio nesse momento. Como, ao mesmo tempo, a gente enfrentar essa luta para derrotar Bolsonaro e, ao mesmo tempo, reforçar a luta em defesa das nossas mulheres. Então, ir aonde as mulheres estão, entender que a luta individual não dá conta dessa opressão toda que está aumentando nesse contexto. A visão da luta coletiva torna-se fundamental. Lutas articuladas, nesse momento, também é uma saída importante entre partido, sindicato, UBM, CMD, JS, o Negro e outras entidades. Denúncias concretas, assédios, estupros, racismo, violência, nós temos de enfrentar essas denúncias concretas e conseguir vitórias. Houve um caso de um assédio de uma mulher da TIM aqui em Niterói, que houve uma reação e a trabalhadora foi readmitida e o gerente demitido. A gente precisa interferir de forma articulada para realmente em defesa das nossas mulheres que estão sendo vítimas. Ações solidárias nesse momento é fundamental. Oficinas públicas, atividades em shoppings em troca de turnos, teatro em praça pública ou calçadões, ou seja, nós temos de ver formas de chegar às mulheres de forma mais concreta para responder de forma solidária aos ataques que elas sofrem e estar junto no seu local de trabalho, no seu espaço, no seu território, para que elas se sintam acolhidas e se sintam fortes para lutar. Pode passar? Pelo direito de viver sem fome, violência e racismo, hoje é uma bandeira que se torna real. Né? Quer dizer, as mulheres estão sufocadas na luta pela sobrevivência, estão sufocadas, né, pela violência e pelo racismo. Reafirmar o papel das mulheres onde elas quiserem, sobretudo no espaço público,
na sua autonomia econômica, nos espaços de poder e decisão, como força transformadora da sociedade. A liberdade de escolha quanto a seu corpo e suas ações. A luta feminista emancipacionista hoje representa uma contestação ao capitalismo, ao patriarcado e ao racismo que nele se reproduzem. Então, a corrente emancipacionista, mais do que todas, tem essa bandeira da luta anticapitalista. Né? Então, nós temos de nos somar nessas correntes da luta anticapitalista, que hoje a nossa radicalidade se expressa nisso. E, nesse sentido, reforçar o protagonismo das trabalhadoras, que, com o ataque aos sindicatos, nós temos de ver novas formas de como aglutinar as trabalhadoras. Os sindicatos estão esvaziados, embora a gente tenha avançado ano-luz nos departamentos femininos, nas secretarias de mulheres, nas centrais sindicais, eu acho que a gente ainda precisaria dar um reforço maior ao protagonismo das trabalhadoras. Eu acho que as próprias centrais, as próprias secretarias das mulheres das centrais não conseguem ainda total protagonismo em defesa dessa degradação que as trabalhadoras sofrem no seu local de trabalho e a sua sobrecarga, né, doméstica. Então, eu acho que nós precisamos de reinventar essa ação junto às trabalhadoras, assim como o protagonismo das jovens, como incorporar essas jovens nesse dinamismo da luta feminista e as mulheres negras. Então, isso aí tudo, eu acho que se nós encontrarmos o mecanismo de reforçar o protagonismo das trabalhadoras, das jovens e das mulheres negras, nós estamos elevando a luta feminista a um novo patamar e seu viés popular. Então, gente, eu acho que esse foco aí nós precisamos reinventar, né? Eu acho que as centrais de trabalhadoras, as secretarias das mulheres, elas precisavam ter um protagonismo mais articulado na luta feminista para que as trabalhadoras elas tenham esse suporte e essa força na sua ação. Pode passar? A luta pelas demandas cotidianas, nos bairros, nos locais de trabalho, no parlamento, na sociedade geral, elas terão força se desaguarem numa ampla participação política das mulheres. Se elas não tiverem um matiz, né, de elevação política, elas não jogarão papel na transformação, seja da sociedade, seja da vida das mulheres. Né, na vida das mulheres. Só assim podemos virar o jogo, como eu disse, o exemplo do Chile. O enraizamento no território produziu lideranças que se tornaram parlamentares. Ou seja, eu acho que o desafio de reforçar esse protagonismo popular tem a ver chegar junto, né, ao cotidiano das mulheres, mas não só isso. Primeiro, transformar a sua luta numa luta coletiva e, ao mesmo tempo, elevar o seu nível de consciência política e de ação política. Nesse veio é que nós faremos com que as mulheres cumpram seu papel transformador da sua vida de opressão e da vida da sociedade opressora e conservadora que está colocada. Pode passar? Então, últimas reflexões para acabar mesmo. Vimos que, a cada momento da nossa história, as mulheres encontraram uma forma organizativa de luta. No atual contexto, como as brasileiras estão se organizando? Qual o papel diferencial organizativo das emancipacionistas nos desafios postos? Que adequações cabem nas suas organizações, criadas no momento de ascenso democrático, mas que hoje estão em momento conservador adverso? Pode passar? Hoje observamos que as feministas atuam em diversos espaços. Parlamento, tem as comissões de mulheres, tem as comissões de mulheres no parlamento, no espaço institucional que foi baqueado agora com a onda conservadora, mas tem um espaço institucional das secretarias em estados ainda progressistas, tem os conselhos,
tem os núcleos de estudo nas universidades, tem organizações juvenis do movimento negro, entidades autônomas ou independentes, sindicatos e partidos. Esses são os espaços diversos hoje de atuação da luta feminista. Múltiplas são as organizações existentes, diversos conteúdos e focos de luta. Né? Nós vimos que tem várias leituras sobre a luta das mulheres. Né? Então, tem várias organizações com diversos focos. Esse é outro tema para a gente discutir, que focos são esses. Mas existem várias organizações. E, nesse momento também, aumentam as articulações temáticas, como a articulação Bolsonaro Nunca Mais, articulação contra o feminicídio, pela legalização do aborto e muitas outras. Então, existem articulações em torno de temas onde nós participamos. Né? Também faz parte da luta feminista em curso. Qual o diferencial das entidades emancipacionistas nesse contexto? Nosso foco, como eu disse, nessa nossa visão, é no trabalho e na política. Né? Nós temos de elevar o nível político da nossa intervenção na visão da marca da radicalidade. Formas de atuação nas lutas em curso, nos conselhos, nas articulações do movimento feminista. Mas e a forma organizativa hoje, como é que se dá? Filiação individual às entidades, atuação em núcleos que organizam lutas concretas. Pode passar? No caso da CMB, aglutina organizações existentes, departamentos, sindicatos e associações de moradores. Essas formas estão criando base concreta, projetando nova liderança? Isso é que nós temos de nos perguntar. Nossas entidades autônomas filiam individualmente e formam núcleos de ação. Ou, no caso da CMB, aglutina organizações existentes. Eu pergunto, essa forma, ela está respondendo a esse novo momento da vida das mulheres? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Qual estratégia melhor para o enraizamento junto às mulheres? Que projetos, cursos, bibliotecas, que lutas que tenham êxito e aglutinem as mulheres? E outra coisa, nós vamos ter de investir em mulheres que atuem prioritariamente nas entidades, para que tenham um desenvolvimento concreto para que essa atuação ela tenha um saldo na formação de lideranças e no êxito de lutas no cotidiano das mulheres, ao mesmo tempo em que se transforme numa luta política transformadora, representativa, né, de representação política. Esses são os desafios colocados. Eu não tenho aqui a receita completa. O que eu quero dizer é que nós não podemos, passados 33 anos, né, 33 até mais, 35, a revista Presença da Mulher surgiu em 1986 e indicou uma forma de organização correspondente àquele momento. Passados 35 anos, nós não temos nada a mudar, nós não temos nada a alterar, vamos continuar como se nada tivesse acontecendo? Então, gente, eu queria aqui, era mais que nós temos de refletir que, neste momento, que adequações nós precisamos fazer para ganhar um maior protagonismo político em defesa das mulheres, para superar o déficit democrático da subrepresentação feminina no Brasil e avançar na radicalidade, né, da nossa luta contra o maior obstáculo ao avanço hoje, que é o governo Bolsonaro, e como nós aumentarmos formas novas do protagonismo das trabalhadoras. Nós temos uma central sindical, temos uma Secretaria da Mulher. Que protagonismo nós podemos fazer para dar a essa mulher trabalhadora uma marca maior nessa atuação em defesa e no fortalecimento da luta emancipacionista? Então, assim, são reflexões, né, que nós temos de ter
para corresponder às exigências do momento atual. Pode passar? Como virar a chave para o maior protagonismo popular e, ao mesmo tempo, político, fazendo a diferença na resistência transformadora, anticapitalista, antipatriarcal e antirracista por um mundo de igualdade contra toda opressão. Esses são os desafios, gente, teóricos, práticos, políticos, que nós temos de virar a chave para tentar corresponder à diversidade e às exigências do momento. Vamos à luta. Vamos responder esses desafios. Passa aí, o último, obrigado aí. Ó. Muito bom, Obrigada. Ana, excelente.